Olá a todos, professor Tiago Maia, em mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Dessa vez a gente está iniciando uma nova playlist, onde nessa playlist a gente vai focar a resolução de exercícios de fixação, de programação ou de algoritmos de programação, onde a gente vai ter a oportunidade de resolver de forma prática várias questões tradicionais que são cobradas ou que são apresentadas por professores e livros da área com foco na resolução de problemas algorítmicos, ok? Então, os iniciantes em programação e desenvolvimento vão ter a oportunidade de, junto comigo, responder várias atividades de fixação associadas à introdução à programação ou a algoritmos de programação. Nesse vídeo, a gente vai responder o seguinte problema. Faça um algoritmo que lê a base e a altura de um retângulo, calcule e exibe sua área. Para resolver o problema de hoje, pessoal, utilizaremos a linguagem de programação C. E para poder codificar a solução, a gente vai utilizar uma ferramenta chamada Online IDE, que é acessível a partir da URL online-ide.com. Porém, vocês fiquem à vontade para utilizar a IDE ou a ferramenta de codificação de sua preferência. Vale frisar também que aqui a gente vai apresentar códigos ou algoritmos que não tem tanto foco assim em otimização. Nem sempre vai ser um código mais performático, um código com uma quantidade enxuta de instruções ou com o uso racional de memória, isto é, focando na menor quantidade de variáveis possíveis, porque meu objetivo aqui é que o código seja mais legível possível para os iniciantes em programação, fazendo com que a metodologia de resolução seja mais fácil de entender. Então aqui o meu foco é fazer com que meu código seja mais fácil de ser interpretado por um leigo do que propriamente seja o código mais otimizado. Lembrando também que essa não é a solução para o problema. É apenas uma solução possível. E, de novo, eu estou focando mais com que ele seja mais fácil de ser compreendido do que ele seja mais performático em relação a processamento ou a uso racional de memória. Okay? Dito isso, para resolver esse problema, pessoal, vai precisar de 3 variáveis, no mínimo, né? Uma variável que represente a base digitada pelo usuário, uma variável que represente a altura e uma variável que possa armazenar o resultado do processamento, que é o cálculo da área. Pela linguagem C ser fortemente tipada, não é suficiente apenas eu identificar as variáveis por nomes. É importante também que eu digite a palavra reservada que represente o tipo a ser atribuído a essas variáveis. E aqui a gente vai adotar o tipo float, já que por ser lados de retângulo, eu posso ter lados inteiros, como eu posso também ter lados fracionários, né, em ponto flutuante. Portanto, a gente vai tipar essas variáveis como sendo do tipo float. E a linguagem C me permite declarar tais variáveis uma ao lado da outra, separadas por vírgula, já que todas essas variáveis são do mesmo tipo, né, ponto flutuante. Dito isso, e declaradas as variáveis, eu posso entrar aqui na fase do meu código de interação homem-máquina, né? Eu vou exibir uma mensagem solicitando ao usuário digitar dados e logo em seguida eu vou digitar um comando de entrada que permite-nos pegar os dados digitados pelo usuário e atribuí-los a variáveis, ok? Para exibir saída na linguagem de programa C, a gente pode utilizar o comando printf. Ele é similar ao comando print do Python, ou o comando echo do PHP, ou o comando println ou print da linguagem de programação Java. Entre aspas, eu posso exibir textos a serem exibidos em console ou terminal, ok? E aqui, por exemplo, eu posso exibir a mensagem. Digite a base e a altura do retângulo. Para que o cursor fique piscando no console ou terminal e fique disponível para receber dados de entrada, a gente pode utilizar o comando scanf. A partir do comando scanf, a linguagem C exige
que a gente tenha que utilizar o que a gente chama de especificador de formato. O especificador de formato não define apenas a quantidade de variáveis a serem lidas, mas o tipo daqueles dados dentro da digitação, né? Então, o scanf vai possuir basicamente dois argumentos. Esses argumentos vão ser separados por vírgula, e no primeiro argumento a gente define os especificadores de formato. Em seus os especificadores de formato terão um caractere porcentagem, e do lado do porcentagem eu vou ter um caractere que define o tipo de conteúdo a ser fornecido de entrada, né? Por exemplo, se eu for ler um dado a ser atribuído a variável inteira, o modificador ou especificador de formato que eu vou utilizar aqui é o porcentagem D. Se for um dado real, porcentagem F. Se for um caractere, porcentagem C. Como aqui o meu objetivo é ler uma variável em ponto flutuante, no caso da base, eu vou usar a porcentagem F. Definindo o especificador de formato, a próxima etapa é digitar a variável que vai ser atribuída de acordo com um dado em ponto flutuante a ser digitado pelo usuário, a ser fornecido pelo usuário. Por exemplo, eu quero que ele forneça a base, vou digitar base. Porém, aqui eu vou escrever um dado dentro da variável base. Portanto, eu tenho que indicar o endereçamento de memória para a atribuição de dados nesta variável. Portanto, quando eu for ler um dado em ponto flutuante, ou inteiro também, utilizando o scanf, ao lado da variável a ser lida, eu tenho que digitar o caractere I comercial. Assim, eu estou fazendo uma referência ao endereçamento de memória da variável a ser escrita. É como se eu estivesse acessando a variável base em modo escrita, né? Usuários de Linux sabem muito bem disso, né? Eu posso acessar uma posição de memória em modo de leitura ou em modo de escrita, né? A partir desse I comercial, eu estou indicando que eu estou acessando a variável base em modo de escrita e estou associando o endereçamento de memória da variável base para que seja viável a escrita de dados nesta variável, ok? Desculpem. Eu poderia também utilizar um outro scanf, dessa vez para ler a variável altura. Porém, o especificador de formato me permite ler vários dados ao mesmo tempo a partir do mesmo comando scanf. Então, eu poderia fazer desta forma, como eu poderia também, no próprio scanf, na linha 13, dizer que eu vou ler dois dados em ponto flutuante, onde essa leitura vai ser separada a partir de um espaço. Então, aqui eu estou dizendo que o usuário vai digitar um dado em ponto flutuante, vai pressionar espaço e logo em seguida vai ler um novo dado em ponto flutuante. Após esse parâmetro, eu posso separar por vírgula a ordem e quais variáveis serão lidas pelo usuário, respeitando essa formatação de digitação e pressionando o Enter para confirmar o encerramento da leitura dos dados, né? Então, aqui eu estou dizendo que esse primeiro modificador de acesso, isto é, o primeiro número de especificador de formato, representa o primeiro número de ponto flutuante que ele vai digitar, significa a primeira variável a ser preenchida. Nesse caso, vai ser a base. O segundo especificador de formato representa a segunda variável a ser lida, portanto, aqui eu posso definir que a variável altura vai ser a segunda variável a ser preenchida pelo usuário. Certo, pessoal? Assim a gente consegue, com um único comando, ler duas variáveis ao mesmo tempo. Essa regra do especificador de formato não impõe que as duas variáveis sejam do mesmo tipo, né? Na nossa realidade aqui, a gente está lendo dois números reais. Mas se eu tivesse uma variável em ponto flutuante, uma variável inteira, eu poderia, por exemplo, usar porcentagem F e porcentagem D. Assim, o primeiro dado é real, o segundo dado é inteiro. Não é o nosso caso, vão ser dois Fs, ok? Após a especificação do que o usuário deverá fornecer para realizar o processamento aqui do nosso código,
Próxima etapa é o processamento propriamente dito, né? Assim eu vou implementar a expressão, né? A área vai ser igual a base vezes a altura. E aqui, a partir do comando de atribuição, do receba, eu estou dizendo que a variável área vai receber por atribuição o resultado do cálculo da base multiplicado pela altura, que é o cálculo da área do retângulo. Com a área atribuída, significa que eu tenho o resultado final de processamento aqui do meu código. Eu já posso o quê? Exibi-lo na tela a partir do comando printf. E para exibir a mensagem, por exemplo, área do retângulo, eu quero exibir a mensagem área do retângulo, 2 pontos, e aqui após os 2 pontos eu quero exibir a área. Tanto para acessar uma variável, quanto para obter o conteúdo de uma variável, para exibição, eu tenho que voltar a utilizar especificadores de formato. Ora, a área é um dado em ponto flutuante. É uma variável, está armazenada em uma variável do tipo float. Portanto, para representar que aqui eu quero exibir a área, eu tenho que usar um especificador de formato. Eu tenho que usar um porcentagem F aqui para exibir o conteúdo de uma variável do tipo float aqui, nessa posição da string da mensagem de saída que eu quero exibir. A partir de um segundo parâmetro aqui do printf, eu posso dizer qual é a variável que vai ser exibido nessa máscara aqui, nesse especificador de formato. Nesse caso aqui, nem é a área, nem é a base, melhor dizendo, nem é a altura, é a área. E como eu estou acessando o especificador de formato em modo de leitura, aqui no caso eu não vou precisar do i comercial, eu só vou usar o i comercial na escrita de variável e não no acesso ao seu conteúdo. E assim, a gente tem um código que a gente presume, a gente tem a hipótese de que vai gerar a saída esperada, que é o cálculo da área. Aqui no Line IDE, para que a gente possa compilar e executar a nossa aplicação, basta para a gente clicar aqui em Run e aguardar a execução do código aqui no console ou terminal do nosso Online IDE. Então, note aqui, ele já está pedindo para a gente digitar a base e a altura do retângulo. Então, eu tenho que respeitar o especificador de formato contido aqui no scanf. Vou ter que digitar a base, apertar um espaço e logo em seguida apertar a altura. Então, por exemplo, a base é 4 e a altura é 4.2. Lembrando que o separador de casas decimais na linguagem C é por ponto e não por vírgula, certo, pessoal? Vou apertar Enter e logo em seguida eu vou ter o cálculo da área. É uma execução sequencial, né? Então, primeiro ele exibiu a mensagem digite a base e a altura do retângulo. No scanf, enquanto eu não digitar os dados e apertar Enter, eu vou ficar parado na linha 13. Após apertar Enter, o cálculo de área vai ser executado. Logo em seguida, a linha 15 vai ser executada, exibindo a área do retângulo. E o especificador de formato vai ser substituído pelo conteúdo da variável área. Nesse caso, é 16.79999. Dica: o especificador de formato de ponto flutuante, no caso o porcentagem F, permite que a gente dite a quantidade de casas decimais a serem exibidas. Vamos supor que eu só quisesse exibir 2 casas decimais após o ponto. Eu posso, na máscara do especificador de formato, digitar ponto entre o porcentagem e o F e digitar um valor que representa a quantidade de casas decimais que eu queira exibir. Nesse caso, eu quero exibir 2 casas decimais, eu posso digitar 2. Assim, o especificador de formato, porcentagem, ponto 2, porcentagem, ponto 2F, significa que eu quero exibir um dado em ponto flutuante com até 2 casas decimais. Executando novamente a minha aplicação, digitando aqui, por exemplo, 3.2, espaço,
3,4. Eu vou ter a área do retângulo aqui igual a 10,88, né? Então, ele só vai exibir 2 casas decimais após o ponto, né? Na área decimal aqui da minha área do retângulo. E assim a gente consegue cumprir o objetivo da questão, isto é, exibir a saída esperada, que é exibir a área de um retângulo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até os próximos vídeos associados à resolução de exercícios algorítmicos ou de introdução à programação. Até a próxima, pessoal. Valeu!